nome do programa poderia ser também Simone Tebet Sincera, com algum atraso. A ministra parece, aliás, como se tivesse chegado agora, depois de um período longo em Marte, com todo respeito à ministra, como se ela tivesse chegado agora para constatar o óbvio e ser franca sobre a realidade, e também como se fosse uma observadora externa. Também me chamou a atenção isso nessa entrevista à Globo News, nessa observação aqui da situação fiscal do Brasil. Chegou agora, observou o cenário e chegando agora como se não fizesse parte do governo, né? Como se fosse uma observadora externa. Isso me chamou muita atenção nessa importante entrevista, como se não fosse com ela, como se não tivesse responsabilidade por isso aqui. A ministra do Planejamento do governo Lula disse que o próximo presidente, quem quer que seja, não conseguirá governar o país com este arcabouço fiscal. Mas jura! Ninguém que pretenda governar o Brasil com responsabilidade fiscal, controlando a conta, ninguém que queira governar o Brasil controlando o endividamento do Brasil, o conseguiria com este arcabouço fiscal. O que equivale a dizer que o governo Lula chegou até mais da metade do seu governo, boa parte dele com o arcabouço fiscal, sem qualquer preocupação com o controle das despesas. É isso que nos está sendo, de certa forma, admitido pela ministra Simone Tebet. Porque o arcabouço fiscal é natimorto. Ele é morto na origem, morto no nascimento. E nós apontamos isso, os furos todos no casco, que impediam a sustentação dessa tal regra fiscal. Se chegou até aqui com essa regra fiscal, é porque nunca se teve essa regra fiscal como limitador. E, de certa forma, é isso que admite a ministra Simone Tebet aqui. Mas como se ela não fosse ministra, como se fosse uma observadora externa que chegou agora. No entanto, ela é ministra desde o primeiro dia do governo Lula. O governo da PEC da transição. Ela estava lá. Aliás, admite. Acha que foi necessário e tal, mas admite que aquela foi a PEC da gastança. Vou repetir aqui. Ninguém que queira controlar, para valer, né, o endividamento do Brasil, o ritmo do endividamento do país, conseguiria com uma regra fiscal natimorta. Não dá, né, ministro? Lula nunca tentou. Tem uma aspa dela aqui. Lula nunca tentou. E quem embarcou, quem navegou, acreditando ou vendendo acreditar nas qualidades, as qualidades do arcabouço fiscal, se engajou numa farsa. Não é mentira. Porque se jactam do cumprimento de metas alteradas, a bem da verdade, porque já se deveria estar buscando superávit e agora recuaram para o déficit zero, pendurando um bando de bilhão para fora e dizendo que bate meta, enquanto o endividamento aumenta. Então conseguiram desmoralizar a meta fiscal. A meta fiscal se descolou da realidade para também o campo da fantasia. O arcabouço fiscal, como nós mostramos aqui, inviável desde o início, foi, eu quero insistir nessa tese aqui, foi a grande fachada para a liberdade da PEC da transição. A PEC da transição, repito, que botou mais de 150 bilhões de reais na economia de partido, enquanto se preparava o arcabouço fiscal. Então, era uma jorração de dinheiro para levantar o voo de galinha, enquanto Fernando Haddad tocava violão e nos prometia o paraíso do arcabouço fiscal, que foi apresentado com promessas de controle das despesas e cumprimento de metas, uma grande fachada, uma fachada precária, porque ao primeiro exame se percebia os furos fatais no seu casco, a sua condição de natimorto, mas enquanto a maré da PEC da transição esteve alta, então enquanto havia dinheiro sobrando, né, e portanto, aquele começo de exuberante, entre aspas, muitas aspas, do governo Lula, ninguém quis muito ver o corpo do bicho do arcabouço fiscal, porque ele estava submerso. Só que chegou 2024, a maré baixou, o dinheiro acabou.
E aí começaram os vários puxadinhos, porque não se conseguia. Queriam, né? O governo queria PEC da transição todo ano. Não se esqueça disso. A PEC da transição de ano em ano. Né? O governo fazendo transição dentro de si mesmo para remendar os déficits, as lambanças fiscais dos exercícios anteriores. Não conseguiu. Então, não tinha PEC da transição em 24, o dinheiro escasseou, aí começam os vários puxadinhos, fica mais óbvio, a maré baixou, o corpo do bicho ficou exposto. Mesmo assim, muita gente só foi tomar a ciência da realidade fiscal brasileira no final do ano passado, foi aquela crise. Né? A crise, dólar disparando e tal, necessidade do pacotinho fiscal. É isso, certo? O arcabouço fiscal foi fachada para que se passasse o boi, a boiada da boi de piranha, para que se passasse a boiada da PEC da transição. Olha só isso aqui. A ministra Tebet admite que o governo, isso é a minha leitura, por óbvio. A ministra Tebet admite que o governo empurra a bomba fiscal para depois da eleição. Vou abrir aspas para ela, a leitura, a análise do discurso. Abro aspas para a ministra Simone Tebet, do Planejamento. Chegou o momento em que, em 27, portanto, primeiro ano do próximo governo, qualquer que seja, depois da eleição, chegou o momento em que, em 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida e detonar a economia. Uau! Meu Deus! É uma confissão de que o arcabouço fiscal é uma fantasia para vestir o voo de galinha, né? Criaram a regra fiscal, ela tem data de já morto de origem, né? Mas a ministra Simone Tebet, com algum delay, nos comunicando aqui que não chega a 27 o arcabouço fiscal. Ele foi feito, é a fantasia sob medida para vestir a rigor a PEC da transição e levantar o estandarte, o pavilhão, ainda carnavalizando o discurso do voo de galinha, é feito por um período curto, né? Para enganar num período curto. E é impressionante sem gerar inflação. Isso aqui me pegou muito, hein, ministra Simone? É nossa ouvinte, é nossa espectadora, a ministra Simone Tebet. E eu faço a crítica com muito respeito, tá, ministra? Mas é necessário. A senhora faz uma avaliação aqui nessa entrevista como se a senhora não fosse responsável por isso também. Me pegou muito isso aqui na fala da ministra. Chegou um momento em que 27, chegou um momento em que em 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais. O governo é que gerou o governo dela, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida e detonar a economia. Me pegou muito esse sem gerar inflação. Como se fosse geração de inflação um risco para o futuro. Como se não fosse esse governo o inflacionário. Como se esse governo não fosse, pelas suas escolhas, o gerador da inflação. Como se o risco da inflação... A inflação já está, nos últimos 12 meses, acima de 5%, indo para 6%. E a ministra do Planejamento projetando um risco para o futuro. Não, ministra. Essas regras que o governo do qual a senhora faz parte criou e vendeu, essas regras são geradoras da inflação. Isso não é uma projeção para o futuro. No futuro, a gente pode piorar. E realmente me causa espanto, embora confirme a análise que eu faço aqui todo dia. Empurra para 2027. 2027, quem quer que seja, resolve. Então, sinceridade louvável da ministra, assustadora e louvável da ministra do Planejamento.